não será necessário. Já estão me chamando de Jesus Cristo aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Você vai com calma, hein? Já calcei as luvas pra hoje, hein? Hoje eu venho forte aqui. Protetor bucal também. Também, tudo, totalmente, né? Todos os apetrechos e acessórios aqui. Esther Fishborn. Eu. Vamos debater sobre... Vamos debater sobre Douglas Costa no Grêmio de Felipão. Douglas Costa precisa se adaptar ao esquema do Felipão. O Felipão precisa encaixar ele em algum lugar. Ou nenhum nem outro, ele precisa ser banco. C. C? C, letra opção C. Tá, mas e aí? Por que C? Por que ele é banco? Porque o Alisson joga mais que o Douglas Costa hoje, porque o Ferreira joga mais que o Douglas Costa hoje. Tu vai meter essa serinho assim, não vai nem dar uma risadinha. Não, mas é verdade. É. Aonde que eu menti? Seco. Aonde eu menti? Que o Alisson joga mais que o Douglas Costa. Hoje joga. Sinuca, Hoje na concentração. Joga. Não, hoje joga. Tu prefere o Douglas Costa do que o Alisson hoje? Nem no Free Fire o Alisson é melhor que o Douglas Costa. Certeza que não, Picão. Certeza que não. Cara, o negócio é o seguinte, o Douglas não vive um bom momento? Não vive um bom momento. Mas, dentro desta enquete, eu coloco a resposta do Douglas Costa ontem, inclusive, na entrevista que ele deu. Ele precisa se adaptar, porque hoje o time do Felipão não é um time para Douglas Costa. Bem longe disso. Não, então parei um pouquinho. Então, por que o Grêmio contratou o Douglas Costa, então? Porque tinha o Thiago Nunes, né? Ah, foi o lugar do Thiago Nunes. Isso, não. Contratou porque é bom, vamos começar por aí. Pois é, porque não é por causa do técnico. Contratou Mas um jogador. eu achei que seria um raio. Eu achei que seria um raio. Tá sendo um raio na cabeça de muita gente, hein, né? Quando ele foi eu posso traçar um cenário aqui? Eu posso traçar um cenário? Que é? Traça. O Al Jazeera Não. chega com 10 milha de euros. Não, ninguém paga isso pelo Douglas Costa. 5 milha de euros. Não. 5 milhas? 5 milha de euros, Serginho. Tu tá com a caneta na mão. Boa. Vendemos ou não vendemos? Já. Na hora. Hashtag Isso já. isso é tu. Isso. Não é o que o Não, Grêmio não. faria. É o Diego Tiger Serri. Entendi. Até agora, vou repetir o que eu já falei várias vezes aqui, como o nosso ouvinte sempre se renova a cada momento, a cada dia, a cada momento se renova o nosso ouvinte. A questão é a seguinte: Douglas Costa, que nós todos conhecemos, não o do Bayern de Munique, Douglas Costa que nós conhecemos, não desembarcou ainda em Porto Alegre. Não tô abraçado na alça de caixão aí com o Tiger, né, que é reserva hoje. Ainda acredito muito no Douglas Costa, certo? Embora considere que o momento dele não seja bom, não pela lesão ou pelas lesões constantes no Grêmio, não por isso. Considero que não seja bom o momento dele, mas é o seguinte: nenhum jogador tem que se adaptar ao esquema do técnico. O técnico é que tem que se adaptar aos seus jogadores. Isso vale pro Felipão. Eu falei isso do Kudê, falei isso antes do Aguirre, agora deu um branco total aí no Inter. O Abel? Ah, do Miguel? O Miguelito. O Miguelito. O técnico tem que se adaptar ao jogador, não o jogador ao técnico, o do técnico. Eu não concordo não, 100% não com o Paulinho nisso, de que o jogador tem que se adaptar ao técnico, mas neste caso não, porque a gente tá falando do Douglas Costa. Não é o contrário, eu falei ao contrário. O técnico tem que se adaptar ao jogador, não o jogador ao técnico, ao esquema Paulinho. do técnico. Eu não concordo em todos os casos sobre isso, mas nesse caso em específico eu acho que o Filipão tem que se adaptar ao Douglas Costa, porque se o Messi chega no PSG e o Pochettino fala, não dá pra botar o Messi porque eu não me adapto ao Messi, e o Messi vai ficar no banco, ou o Messi vai ter que marcar lateral. Olha, o Messi tá se deitando debaixo de barreira, Picão. Porque daí o Marquinhos mandou, né? Se o Marquinhos manda, tem que fazer. Depois que eu vi o Pedro Rocha no domingo, eu me atrevo a dizer, sei que são funções diferentes, nem tanto. Pedro Rocha maior que Douglas Costa. Maior que Douglas Costa? Não, no sentido de no melhor. Grêmio. Ah, melhor? Melhor, é. Ah, tá, não maior. Para o Grêmio. Não, E pro Grêmio o Pedro Rocha é maior. Não, mas no Grêmio ele é maior que o Pedro Rocha. Que o Douglas Costa. No Grêmio é. No Grêmio. Não, mas hoje, se eu pudesse, eu teria o Pedro Rocha e não o Douglas Costa. Forte isso, Serginho. Muito forte. Eu acho que todos vocês estão todos errados. Opa! Eu acho que no momento... Vem chinelada agora. No momento, o Douglas Costa é reserva pela situação dele física. Mas que o Douglas Costa
em plenas condições de correr, de jogar 90 minutos, o Douglas Costa é titular. E aí o Felipão precisa achar um jeito de botar ele no time. Mas ele nunca está em condições. Em 2022, 23, Ele nunca está em Como? condições. mas quando ele vai ter Mas ele condição? tava entrando em condições, 2 partidas antes de se machucar de novo, ele tava indo, Eu acho tava que engatando. tudo começou errado quando ele acabou sendo lançado lá no Recife. Aí eu concordo contigo, tá? Anteciparam tudo. E aí estragou. Só que a ideia do Grêmio de time era um time propositivo, um time que daria liberdade pro Douglas Costa. Só que a ideia do Filipão não é essa, né? A ideia do Filipão é todo mundo ter que marcar. Aqui, ó, eu tô olhando meu caderno e o Douglas chegou a falar isso ontem. Ele disse que ele precisa estar bem preparado porque o estilo de jogo atual exige fisicamente. Por que exige? Porque ele vai ter que perseguir lateral, cara. O Sander não pode ter vida fácil contra o Grêmio domingo. O Sander. Ah. Não. Aí eu vou enlouquecer. O Grêmio Paulinho. contrata o Douglas Costa pra marcar o Sander. E o grupo todo tava focado pra justamente parar de tomar gol. E isso envolveu até os atacantes. Michele, realmente, a cada momento que passa, a cada ano que passa, a cada momento que eu fico mais velho, eu desaprendo o futebol. Eu sou de um tempo. Eu sou de um tempo, Michele. Atacantes marcam há muito Michele, tempo. eu sou de um tempo em que quem tinha que se preocupar em marcar é o lateral. Hoje o atacante tem que se preocupar em marcar o lateral, Um exemplo, o Tiger quer que o Douglas Costa marque o Sander. Eu fico imaginando o seguinte. Não, eu nem entro nessa discussão. o Renato- de vocês aí, o que porque ele Douglas disse, Costa o Renato Foi o que o Portaluppi- senhor Tiger disse Eu não aqui. vou gastar tanto tempo falando de um cara que tem que ser reserva do Alisson. Não, mas quem viu a estreia do William pelo Corinthians, o Silvinho botou ele pra marca lateral e ele não tocou na bola, não jogou nada. No outro jogo botou ele com liberdade. Se tu viu a estreia do William no Corinthians, tu vê que o gol que o Corinthians toma é em cima do William, né? Sim, é o porque gol do botaram lateral. ele pra marcar lateral. Quando Eu- deixaram ele livre pra criar, ele jogou muito e o Corinthians ganhou a partida. Eu ainda vou chegar a ouvir de um técnico de futebol que o goleiro tem que fazer gol e o centroavante tem que defender. Ainda Alisson, vou, quando ainda o vou West chegar Brom nisso fez um porque isso é golaço na cabeça. ridículo. Eu fico pensando, Renato Portaluppi, campeão do mundo com o Grêmio. Ô, Renato, chega aqui, ô, Renato. O Espinosa chega aqui, ô, Renato, tu vai marcar o lateral esquerdo deles. Não, ele vai me marcar, né, cara? Mas o Mas Renato, se é por essa lógica, se é por essa lógica, mas o Renato, Paulinho, o Renato pouco marcou o que o lateral Michele quer esquerdo do falar, Hamburgo, atenção, tá? é a Tá. Michele O que Renato E se é marcou o por lateral essa- esquerdo do Hamburgo, tá? Eu vou E se é por concordar essa um pouco. lógica, É que pode se, ir, a gente- Michele. é que se vê o jogo de TV desligado, o Renato não Eu acho que marcou a gente mesmo. vai falar quase a mesma coisa. Não, mas é só, porque só uma se é por questão, essa Tiger, só uma lógica- questão, Tiger. Eu vi o jogo à meia-noite ao vivo. Só isso. No dia do jogo. Só isso. Tu tá me dizendo que o Renato não marcou, no tu dia achou do que a TV jogo, tava desligada? dia 11 de dezembro de 83, à meia-noite em ponto, eu tava vendo o jogo. Onde é que mas- tu tava, Tiger? Não, eu não Só existia. isso, só isso. Não, talvez é Só por isso. Só isso. Talvez só é por isso, Paulinho. Eu vi o jogo ao vivo. Meia-noite tu Só tava isso, com tá, sono, Igor? Só isso. ou a emoção do Só jogo isso. não deixou tu Não, prestar atenção eu que o acho Renato só assim, marcou. eu acho que tem que deixar a Esther falar. O Tiger estava secando. Esse é o problema. Ah, tava secando? É ou não é, Tiger? Eu não sei quem eu era em 83, Serginho, quando veio eu tava mesmo. Fala, espera que eu te interrompi. Não, é o que eu ia dizer é que só por essa lógica, se a gente for por essa lógica de lateral que tem que marcar, atacante tem que fazer gol, então tu não vai deixar o Alisson de titular e o Douglas Costa não, né? O Alisson é atacante, quantos gols ele tem? Então, mas pra mim o Alisson é reserva. Tá aí, quem é que Não. como é que tu quer fazer esse time, Paulinho? Desde os outros tempos em que tava aqui o PP, os titulares do Grêmio seriam pra mim PP e Ferreira. Lá atrás. Tá, quem mas me- não tem quem me- PP agora, quem são os titulares do Grêmio? Aí tá. Se o Douglas Costa voltar, é o Douglas Costa. Não quero o Douglas Costa no meio, tá? Não quero. Ou ele joga na extrema ou não joga. Tem que sacar o Alisson. Eu vou falar Tem que uma sacar o coisa, Alisson. dá pra fazer um time, eu acho que dá pra atender os dois lados. Dá pra entender a necessidade do Douglas Costa ele ser um cara que não vai agregar tanto na marcação, apesar de hoje ser necessário no futebol, aí podem teimar à vontade, e também conseguir fazer com que o time renda. Eu já até falei com o Dávila, falei com o Picão, falei no meu Twitter, que eu acho que o Grêmio podia colocar o Douglas Costa como dupla de atacante com o Borja, necessitando dele percorrer um espaço mais curto quando o time contra-ataca e ele ainda não ter a necessidade de recompor como faz o Alisson melhor do que ele. Nesse time da Michele, que eu concordo com ela, tá? Pra dar maior liberdade e não exigir fisicamente do Douglas, o Campaz não pode jogar. Porque dentro do universo atual do Grêmio, Campaz e Douglas Costa não podem jogar juntos. Posso riscar para domingo? Mas daí essa não tá jogando possibilidade? nenhum, né?
Hein, ô Mateuzinho, essa Oi. possibilidade não tem pra domingo. Campaz e Douglas Costa? Né? Não. Só se o Isso, Sport isso. Recife entrar com 8 em campo. Aí talvez o Filipão... Olha, não é de duvidar então que quer é. dizer que então assim, tu admite que o Grêmio errou no planejamento. Não. Não, se o Campaz e o Douglas Costa eles não podem jogar juntos. Em 2021 não vão jogar juntos. Não, Não podem. podem. Jogar. Dentro Tá, da mentalidade, não. Mas tu sabe que eles foram as duas contratações mais caras da história do Grêmio. né? O Felipão é que assim, o Campaz foi dentro deste momento, né? E aí o Campaz, eu acredito que o Grêmio fez um erro de avaliação ali. Já que o discurso era de impacto imediato, né? Mas o Douglas não. O Douglas o Grêmio contratou com o objetivo de que ele brilhasse na Sul-Americana. Não, os dois chegaram para ser titulares do Grêmio. É, Tanto o Douglas Costa quanto o Campaz. Sim, sim. Não que eu concorde com isso, não é isso aí. O Grêmio contratou os dois para que jogassem como titulares. O maior erro, eu não acho que o Douglas foi erro, não acho que o Campaz foi erro, tá? Mas o Grêmio contratou o Campaz dizendo que ele teria impacto imediato. E aí errou, porque não teve. E hoje Isso diz foi que não dito tem pelo condições. próprio presidente, né? E isso, pô, o Grêmio repensou aí. Roger Guedes não, Roger Guedes o Grêmio nunca quis. Mas o Grêmio repensou Paulinho, repensou Renato Augusto, tudo com um discurso de impacto imediato. Corinthians vai no Paulinho, viu? Vai, vai. Vamos pagar, não sei como, né? Mas também. Melhor em campo. Eu vou votar na Michele. Eu vou votar na encarnação do Tiger Junk que não viu o Mundial. Quem será? Quem ele Quem eu era, será? Quem será? Quem será, né? Quem era ele? Onde estava ele? Vou votar no Matheus Dávila. cara. Eu vou votar na Michele. Eu vou votar na Michelle junto comigo. A Michele que ensinou que o Renato marcou em 83. Eu vou votar no Tiger porque em alguns momentos as pessoas precisam ter coragem pra falar algumas coisas e o Tiger teve. Ele é corajoso. E eu tô com uma sugestão para o Grêmio agora, tá sobrando dinheiro para a próxima temporada. Contrate o Neymar para marcar o lateral esquerdo do adversário. Até o jeito do adversário. Um centroavante de contenção, Paulinho. Isso. falar em contratar- Centroavante de contenção, jogando com um volante praticamente para proteger o sistema defensivo do Grêmio ali. Um Por centroavante falar de em contenção. contratar, amanhã 2 contratações aqui na Bandeirantes. 2 contratações. Mas o executivo tá trabalhando, hein? Ó, pô, duas, de vez só assim. E aqui o pessoal chega, é contratado e vai pro time titular, rapaz. Não, é vai assim, ter vai ficar na reserva. adaptação? Não é assim. Hã? Vai ter adaptação? Não tem como, Vão Guerreiro. chegar marcando lateral e Não tudo. tem, É. Guerreiro, adaptação nenhuma, tem que jogar. Aqui atacante, zagueiro, cara. Tem esse negócio.